paz a todos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estarmos aqui para darmos seguimento ao estudo e à meditação que temos feito na carta aos Coríntios. Para isso eu vos convido a abrir 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Diz assim o texto bíblico. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Pai, te damos graças pela Tua palavra que é lida e pelo ensino tão glorioso que ela é capaz de nos trazer, alimentando a nossa alma, nos instruindo a forma correta de vivermos em comunhão, pois só assim não estamos esvaziando a cruz de Cristo, ao contrário, estamos vivendo para a glória do Senhor. Dá-nos uma bênção, Senhor, na meditação destes versículos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ao estudar para preparar este sermão, me lembrei de um poema de Mário Quintana, que diz assim, em um verso, se me esqueceres, esquece-me bem devagarinho. O que o autor do poema quer dizer é que o esquecimento machuca, o esquecimento dói. Então, se ele for inevitável, que ao menos isso seja feito bem devagarinho. Esquecimento machuca, porque não é isso que queremos. Ao contrário, nós queremos estar em evidência. Nós queremos aquela publicação com muitos likes e muitos comentários. Nós queremos que o nosso nome esteja em voga, nós queremos que a nossa família, os nossos conceitos sejam colocados em autoestima por aqueles que convivem conosco. Mas isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque isso reflete o que é chamado da sabedoria dos poderosos. Essa é a sabedoria da sociedade de Corinto. Essa é a sabedoria grega. Essa é a sabedoria romana. Essa é a sabedoria que Paulo está combatendo na carta aos Coríntios. Nós vimos aqui na semana passada, vamos ver reiteradas vezes, o foco desta carta não é apresentar uma lista de soluções para diversos problemas na igreja, não. Paulo está associando aqueles problemas e dizendo, isso é sabedoria do mundo, mas vocês precisam aprender a lidar com os problemas através da sabedoria da cruz. Coloca para mim o slide, os irmãos vão se lembrar por que esta sabedoria cultural greco-romana influenciava tanto o povo de Corinto. Eles estavam na região da Macedônia e da Acaia. Eu não sei se a definição está muito boa para vocês aí. Esta região é exatamente o que hoje nós conhecemos como Grécia.
a sociedade estava plenamente influenciada pela cultura romana grega daquela época. E é por isso que Paulo começa a levantar diversos discursos, não com fim em si mesmo. Ou seja, Paulo apresenta uma lista de problemas para aquela igreja. Não para dizer, com um problema tal você age de tal forma, com um problema tal você age de tal forma. Não é isso que Paulo está fazendo. O que Paulo está fazendo é levantar na mente e no entendimento daquela igreja qual é a forma correta de se comportar na igreja e na sociedade. E é por isso que ele coloca 10 discursos. Coloca para mim o próximo, os irmãos vão ver os discursos, quem quiser pode aproveitar para tirar uma foto. Esses são os discursos levantados pelo apóstolo. Capítulo 1 ao 4, ele fala de divisões, 5 ao 6, fornicação, fala de casamento, alimentos oferecidos a ídolo, cobertura da cabeça, dons espirituais, são 10 discursos. Por que nós entendermos isso é importante? Porque se você achar que Paulo está apresentando um problema e depois uma solução, você não vai conseguir compreender o que alimento oferecido a ídolo pode ter a ver com fornicação, divisão ou contribuição para os santos. Não tem nada a ver. O que Paulo está dizendo ele está apresentando problemas e está dizendo a eles, vocês precisam solucionar esses e outros problemas através da sabedoria da cruz. Por isso que o foco principal está no versículo 18 do capítulo 1. Esse é o versículo para você marcar na sua Bíblia, porque esse é o entendimento de tudo aquilo que Paulo quer trabalhar neste capítulo. Ele levanta essa possibilidade no versículo 18 e discorre sobre a sabedoria da cruz no capítulo 2. Essa é a importância de nós compreendermos esse texto. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, pode passar o próximo, porque o problema deles estava justamente nisso aqui. Eles tinham um entendimento errado do evangelho e estavam fascinados pela cultura humana, que é chamado de sabedoria dos poderosos. Eles tinham, portanto, um falso entendimento da igreja. E por causa disso, eles entendiam a liderança cristã de maneira errada, errônea. Paulo escreve nesta carta que ele se apropriava da cultura local para trabalhar com os homens aquilo que ele precisava trabalhar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele diz assim, fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me como tolo para ganhar os tolos. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo que ele está se apropriando da cultura. É exatamente o que ele faz aqui. Ele usa da cultura grega para levantar esses discursos. Ele usa um discurso, uma forma de linguagem aristotélica, que se chama retórica deliberativa. O que significa isso? Paulo está querendo fazer aquelas pessoas pensarem. Ele está levantando questões para que isso seja fomentado na mente das pessoas, para que elas entendam, olhando para o Cristo crucificado, como eu tenho que agir nessa situação. Aplicando para o contexto geral, que era o objetivo de Paulo. Olhando para o Cristo crucificado, como eu devo lidar com a minha congregação, como eu devo lidar com a minha igreja. Porque, irmãos, o problema da igreja não é ter problema. Todas as igrejas têm problemas. Ainda essa semana falávamos a respeito disso. Você não troca de igreja como se troca de roupa. Sabe por quê? Porque na próxima igreja serão outros problemas, senão os mesmos. Igreja é o lugar da comunhão, da pactuação. O problema não é a igreja ter problema. O problema é a forma como nós lidamos com os problemas da igreja. Porque nós viemos até aqui à frente, nós recitamos e proclamamos um pacto, mas às vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo. Nós estamos pactuados entre nós. E esse pacto diz que eu devo entender e tolerar o defeito e o problema do meu irmão. E eu devo amá-lo acima de tudo, acima deste problema.
Quando foi perguntado a Caim, ele deu o diagnóstico do seu coração na sua resposta. Caim, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Quem se lembra? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Pergunta para a igreja: Caim deveria ser o guardador do seu irmão, sim ou não? Como? Deveria ser. Sim. Caim tem uma responsabilidade com o seu irmão. Você tem uma responsabilidade com o seu irmão. Sabe qual é a sua responsabilidade? Amá-lo. Amá-lo. E se ele pecar, você deve amá-lo. E se ele não pecar, você deve amá-lo também. É por isso que não cabe a nós, enquanto igreja, apontarmos os defeitos no meio da congregação. É por isso que não cabe a nós dizermos: olha, você viu o que ele fez? Você viu o que ele postou? Você viu a forma como ele está vivendo? Isso não cabe a nós. Sabe por quê? Porque o que cabe a nós é amá-lo, ainda que ele erre, ainda que ele fale, ainda que ele tenha problemas. É isso que Paulo quer corrigir no meio da congregação. O problema da igreja não é ter problema. O problema da igreja é a falta de unidade. E esta falta de unidade era reflexo da sabedoria dos poderosos, dos sofismas que habitavam o meio daquele povo. A falta de unidade era reflexo da cultura greco-romana que os povos estavam inseridos, que as pessoas de Corinto estavam inseridos. E Paulo estava dizendo: vocês estão trazendo a cultura do mundo para dentro da congregação. Mas aqui não pode ser assim. Aqui nós estamos olhando para a sabedoria da cruz, que é completamente diferente da sabedoria dos poderosos. A sabedoria da cruz requer que nós neguemos a nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Por vezes, caminhar após Jesus é tomar a cruz, é suportar o peso, é sofrer o dano. Isso é sabedoria da cruz. Se você for numa sessão de psicologia e falar sobre isso, você será expulso da sala. Porque a sabedoria da cruz precisa ser diferente da sabedoria do mundo, da sabedoria científica. Ela é, sim, diferente. É isso que Paulo queria ensinar. A falta de unidade na igreja era reflexo da sabedoria dos poderosos, e é por isso que existiam rivalidades. O texto se divide do versículo 10 ao versículo 14 nas rivalidades da igreja. Do versículo 15 ao versículo 17, no evangelismo como a prioridade para Paulo e como seu chamado superior. Quando ele começa a tratar a respeito das rivalidades, ele diz: eu rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é um mediador, não somente entre ele e o Pai. Ele está dizendo que Jesus é um mediador de todos os relacionamentos. Ele está dizendo que o nome de Jesus precisa ser o mediador entre os relacionamentos da igreja. Por isso, se você tem um problema ou uma dificuldade com o seu irmão, você precisa se relacionar com ele debaixo do nome de Jesus. O que isso significa? Significa que é Jesus quem tem que mediar o seu relacionamento. Significa que ao se relacionar com o seu irmão, você deve primeiro olhar para Jesus. Segundo o Cristo crucificado. É assim que eu devo me relacionar ou não? Esse é o panorama do apóstolo Paulo. Ele diz que existe algo que nos une, nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso, Ele é seu, Ele é do seu irmão, Ele é da sua congregação. Ah, mas a minha visão eclesiológica é diferente do meu irmão. Ah, mas a minha visão escatológica é diferente do meu irmão. Ah, mas a minha soteriologia é diferente. Não importa. Você está debaixo do mesmo nome.
Você está pactuado com seu irmão em Cristo na congregação. E isso requer que muitas vezes nós soframos o dano. É fácil? Não é fácil. O apóstolo não diz em momento algum que é fácil. O que ele diz é: Cristo sofreu o dano maior. Por isso que ele elenca, ele traz à tona o Cristo crucificado, para que você olhe para Cristo na cruz e diga: ele sofreu, ele morreu, ele padeceu. E se ele sofreu aquele dano, eu preciso sofrer este dano inferior. Paulo elenca o Cristo crucificado para que nós entendamos o motivo pelo qual nós nos relacionamos. Por que nós nos relacionamos com os nossos irmãos? Porque nós estamos aqui imitando um relacionamento trinitário. Nós estamos imitando, vivendo, inseridos no mesmo relacionamento que Deus Pai, Filho e Espírito têm entre si. Ele incluiu a igreja para viver nesse mesmo relacionamento. E viver com o seu irmão é viver neste mesmo pacto, onde vocês estão juntos, nós estamos juntos, onde não há um superior, não há um inferior, não há um maior, não há um menor, não há um ganhador e não há um perdedor. Liderança é igual a membro, tudo igual. É isso que Paulo quer quebrar no meio daquele povo. Vejam, irmãos, ele diz: vocês precisam ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Nós precisamos estar unidos numa mesma unidade, o que não significa que nós seremos uniformes. Unidade é diferente de uniformidade. Gordon Fee fala sobre isso, Margaret Mitchell fala sobre isso, Dietrich Bonhoeffer fala sobre isso, Kirsten Maker fala sobre isso. Todos eles dizem: uniformidade é coisa de seita. Unidade é coisa de comunhão dos santos. Nós precisamos estar unidos em uma mesma disposição mental. Não é uniformidade, nós não vamos concordar em tudo, mas discordar faz parte do que é ser igreja. Deus nos instituiu desta forma, em meio a discordâncias, em meio a pensamentos contrários. Ele nos instituiu assim, foi assim que Ele nos escolheu para viver. Nós precisamos amar a igreja real, ao invés de aspirarmos incessantemente pela igreja ideal. A igreja ideal não existe. E aquele que ama a igreja ideal destrói a igreja real. É isso que Bonhoeffer diz nesse livro chamado Vida em Comunhão. Editora Sinodal, um livro bem curtinho, de fácil leitura. E o que ele quer dizer neste livro é: se você continuar amando a igreja do futuro, você vai destruir a igreja do presente. Enquanto você não entender que a igreja real é o projeto de Deus para a sua vida, você vai insistir em destruí-la, em prejudicá-la. E veja, irmãos, amar o seu irmão e amar a igreja não significa que você tem que estar aqui como um louco aficionado. Significa que você deve amá-lo em todas as circunstâncias. Amar o seu irmão é levá-lo para dentro da sua casa, para desfrutar de comunhão com ele. Amar o seu irmão é compartilhar os seus medos, os seus anseios, os seus desejos e as suas alegrias. Amar o seu irmão é ouvi-lo, é oferecer a ele um prato de comida quando você sabe que ele está numa situação difícil. Eu não digo financeiramente, eu digo mentalmente. Amar o seu irmão é segurar uma criança para que uma mãe possa se alimentar. É tratar com respeito e gentileza o próximo que está ao seu lado. Amar o seu irmão é menos do que você imagina, mas é mais do que nós fazemos. Paulo requer que nós olhemos para a sabedoria da cruz, onde a gente nega os nossos preceitos. E entende que o conceito da cruz é completamente contrário ao conceito dos poderosos, dos homens, da cultura greco-romana. Nós fomos extremamente influenciados por esta cultura.
Paulo usa desta cultura nos seus escritos, ele escreve como Aristóteles escreve. Nós fomos influenciados por uma cultura dualista, a qual nós começamos a separar as coisas. O espiritual está aqui, o mental está ali, o meu emprego está ali. Isso que a cultura grega fez conosco. Sabe qual é o problema? Que a cultura da cruz, ela é o contrário de tudo isso. E para a gente entrar na cultura da cruz, na sabedoria da cruz, nós temos que negar a cultura que está enraizada dentro de nós. É isso que ele quer dizer nesse texto. Paulo usa deste conceito, e é por isso que ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Ele escreve como um tom de perguntas, mas cá para nós, no grego, existe interrogação? Não. Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele quer que você pense: foi Paulo crucificado? Não. Foi Rodrigo crucificado? Não. Foi Anchieta crucificado? Não. Então pare de colocar no lugar de Cristo outras pessoas ou outros conceitos. Foi Cristo crucificado para que nós possamos viver em comunhão. Por isso não cabe a nós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Rodrigo, eu sou de Gabriel, eu sou de Fabrício. Nós somos todos de Cristo. Ele foi crucificado para trazer paz ao coração do homem, para que o homem possa viver em comunhão com seus irmãos. E aí Paulo nos ensina a forma correta de se resolver conflitos. Ele diz: eu fui informado pelos da casa de Cloe. Você quer resolver um conflito com o seu irmão? Não diga a ele: olha, fulano de tal, as pessoas estão comentando, está no meio da igreja. Não! Você quer resolver um conflito? Foi Cloe, foi a casa de Cloe. Foi fulano, foi ciclano, foi ele que disse assim: é isso mesmo? O que Paulo quer acabar é com fofoca no meio da congregação, com esse disse-me-disse, com essas picuinhas, com essas coisas pequenas. Ele quer chamar as pessoas para que elas possam se assentar e dizer: o meu problema é esse, nós vamos resolver desta forma. Paulo deu nome aos bois. Fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Isso é maturidade cristã. Isso é ser um crente forte. Em oposição ao que Paulo vai tratar no livro a respeito dos crentes fracos. Isso sim é maturidade cristã. E Paulo ele segue o seu discurso falando a respeito da evangelização. Ele diz: eu não fui chamado para batizar. Paulo não está desmerecendo ou colocando o batismo numa posição inferior. O que Paulo está dizendo é: os líderes têm uma função específica, e vocês, crentes de Corinto, e nós, crentes de Vila Velha, precisamos entender a função específica dos líderes. Não é para eles serem perfeitos, não é para eles serem a referência maior nas nossas vidas, é para eles exercerem funções específicas que lhes foram atribuídas. Qual era a função específica do apóstolo? Pregar o evangelho. Essa é a posição que nós temos que ter dos líderes em voga. Essa é a posição que nós temos que ter na nossa cabeça a respeito dos nossos líderes. Eles foram chamados para pregar o evangelho, não para ser a referência maior na nossa vida e na nossa congregação. Por isso eu não posso depender 100% dos meus líderes. Eu preciso depender daquele que foi crucificado. Meus irmãos, o conselho que o apóstolo quer nos dar nesse texto é: olhe e ame a sua igreja, a despeito dos problemas que ela tem, a despeito das dificuldades que ela tem. Ame a sua congregação, ame o seu irmão. Sabe por quê? Porque a igreja é o lugar da presença do Pai. A igreja é o lugar da manifestação do Espírito. É na igreja que Deus faz aquilo que Ele quer e deseja e vai fazer. É no meio de um povo pactuado. Deus se revelou na palavra, Ele usa da sua revelação progressiva para mostrar
a si mesmo. Quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos ver Ele, o Cristo crucificado, o Deus Todo-Poderoso. A igreja é a alternativa que Deus deu ao homem. Ela tem defeitos, ela tem problemas, ela vai ter uma série de coisas para nós levantarmos questões, mas ela é a única alternativa de Deus. Eu já me decepcionei muito com igrejas, eu me decepcionei muito com pessoas, me decepcionei muito com líderes. Sabe quando eu parei de me decepcionar? Quando eu entendi que o problema estava na minha visão. Era eu que estava enxergando errado. Deus me colocou ali para sofrer aquilo mesmo. Desculpa te dizer isso. Deus nos colocou aqui para passar por isso mesmo. Porque é passando por isso que você glorifica o nome do Pai. É passando por isso que você se coloca na posição que Deus estipulou para a sua vida. Nós não precisamos desse evangelho e dessa teologia do coach que diz que nós vamos ser tudo em todas as coisas. Nós não vamos ser. Nós vamos ser aquilo que Deus estabeleceu para nós. E é nisso que nós vamos glorificar o nome dEle. Ame a igreja que Deus lhe deu. Ame as pessoas a qual Deus lhe deu para congregar. Sirva de todo o seu coração e na melhor forma que você puder. Se é com 50, que seja com 50. Se é com 70, que seja com 70. Mas sirva, ame e adore a Deus no chamado que Deus fez para cada um de nós. O destaque do Evangelho, ele tem supremacia na vida do apóstolo, e é por isso que, encerrando, ele diz: não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Quando nós agimos de maneira errônea, o nosso comportamento em congregação, ou seja, quando nós deixamos de lado o pacto de membresia ao qual nós assinamos, quando nós deixamos isso de lado, sabe o que nós estamos fazendo? É o que diz o apóstolo, nós estamos esvaziando a cruz de Cristo. Ou segundo a Ara, nós estamos anulando a cruz de Cristo. É como uma cruz vazia. Se a cruz tivesse ficado vazia, teria alguma serventia para o homem? Não. Quando nós anulamos o entendimento da sabedoria da cruz, quando nós anulamos o entendimento de igreja correto que Paulo quer nos ensinar, o que nós estamos fazendo é arrancando Cristo da cruz. Nós estamos esvaziando, nós estamos anulando o projeto que Ele estabeleceu desde a eternidade. Amar a igreja não é só um conselho para nós. Amar a igreja é a nossa imposição dada por Deus. Ele não quer que você escolha isso. Ele quer que você simplesmente obedeça para a glória do nome dEle. E desculpa se esse discurso é duro para você. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o conselho do Pai para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Pai, nos ensina a amar a nossa igreja, os nossos irmãos, a nossa congregação, conforme o Senhor tem nos ensinado. Ensina-nos, ó Deus, a ver os valores do Senhor neste lugar, a ver a riqueza que tem nos dado aqui, a alegria, a bênção, a paz e todas as promessas de bênçãos que o Senhor tem estabelecido sobre cada um de nós. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome na nossa convivência entre irmãos. Ajuda-nos a estender a mão para aquele que realmente necessita, a ouvi-lo e às vezes a falar, para que ele tenha na nossa fala também a oportunidade de nos consolar. E nos consolando, ele possa servir, ele possa entregar, porque foi para isso que nós somos estabelecidos aqui. Fomos estabelecidos para servir, para nos entregarmos em prol do reino do Senhor. Não somos e não podemos ser crentes passivos. Livra-nos disso, Senhor. Mas ajuda-nos a entender o real propósito do Senhor para as nossas vidas. Te bendizemos e em nome de Cristo oramos. Amém. E que a graça gloriosa de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Deus Espírito sejam sobre todos vós, Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.